Há alguns meses atrás, mais precisamente no mês de julho, eu compartilhei com os irmãos que estavam presentes no culto vespertino uma palavra e ao final do culto algumas pessoas me procuraram e disseram: eu acho que você devia compartilhar essa palavra no culto da manhã. Eu acho que ela seria importante, interessante para a igreja, um número maior da igreja ouvir essa mensagem. E não foi uma pessoa, foram algumas pessoas que me disseram isso. No primeiro momento eu hesitei, eu pensei, refleti. Eu não tenho grandes problemas em repetir mensagem. Isso para mim não é um grande problema. Mas eu naquele momento não sabia se era de fato para fazer isso. Então pensei, orei, refleti. Então, alguns meses depois, eu entendi que deveria compartilhar com um número maior da igreja a respeito dessa palavra. Então, é um tema que é muito discutido. Existem seminários sobre o assunto, existem cursos, existem muitos livros. Existem ministérios específicos a respeito que trabalham com essa área. E tem muita coisa boa, interessante, importante. E tem muita coisa também que carece de uma maior reflexão, avaliação e crivo da palavra de Deus. Mas eu queria, pelo menos, tocar neste assunto e refletir um pouco com os irmãos a respeito deste assunto, porque é uma realidade e nós precisamos estar atentos a essa realidade. Então, o tema, na verdade, é a batalha espiritual. Deixa eu ver onde é que está aqui no meu... Aqui. Tem alguma coisa diferente aqui que eu não estou entendendo. Aí. Dá para ligar? Isso. É o assunto da batalha espiritual. E o assunto é este: estamos em guerra. E eu não sei exatamente quantas pessoas estão conscientes disso, O quanto nós estamos conscientes disso, que nós estamos em guerra. Estamos numa batalha. Estamos envolvidos numa guerra. Eu acho que muitos, por não estarem tão conscientes dessa realidade, acabam vacilando. E por conta disso acabam se tornando frágeis ou vulneráveis a uma ação demoníaca em sua vida. O fato é que a partir do momento em que nós reconhecemos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, e nos tornamos, então, por conta disso, filhos de Deus, e passamos a fazer parte do povo de Deus, nós nos tornamos imediatamente alvos do ataque do inimigo, alvos do ataque do diabo contra nós. E precisamos estar conscientes disso. Então, estamos numa batalha, isso é uma realidade, e essa realidade é muito mais presente do que muitos de nós está consciente, e isso é diário, isso não é uma coisa que acontece às vezes, quando existe algum fato que está nos atormentando. A cada dia, a cada momento, em cada minuto da nossa vida, nós estamos sendo atacados pelo nosso inimigo. E precisamos estar conscientes e alertas em relação a isso. Vamos ler um texto que fala a respeito deste assunto. Efésios capítulo 6,
a partir do versículo 10. Efésios capítulo 6, do versículo 10 até o versículo 18. Efésios 6, de 10 a 18. O texto diz o seguinte: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Interessante o texto, repetidas vezes estar mencionando o fato de que precisamos estar firmes. Precisamos estar firmes. Precisamos estar estáveis, em equilíbrio, sem perder o equilíbrio, sem perder a estabilidade. Diz o texto que há uma ação demoníaca constante, querendo tirar essa estabilidade, ou tirar esse equilíbrio da nossa vida, e por isso nós precisamos estar atentos. Estejam atentos, prestem atenção, o texto está dizendo, em relação a essa verdade. Então, olhando para esse texto, ou estando conscientes e procurando, então, como nos preparar o melhor possível para enfrentar essa batalha, vamos observar alguns fatos que são importantes e que nos ajudam a estar firmes e preparados no enfrentamento dessa batalha. Em primeiro lugar, é preciso observar quem é o nosso inimigo. Quem é o inimigo? Os especialistas dizem que conhecer bem o inimigo e respeitar a sua condição bélica são elementos fundamentais para uma vitória, ou para ser bem-sucedido numa batalha. Quem é esse inimigo? Como ele é? Como ele age? O máximo que a gente puder saber a respeito disso vai nos dar as condições para saber que armas vamos utilizar contra este inimigo. Então, quem é? O texto fala algumas coisas a respeito. Diz que ele é poderoso. Subestimar esse inimigo é não se preparar para a batalha. Ou seja, não entender que ele tem poder, não entender que ele é forte, subestimá-lo é não se preparar. Ele não é todo poderoso, mas ele é poderoso. Acho que se faz importante e necessário uma explicação. A tendência das pessoas, nossa tendência, é desde criança aprendermos que existem duas forças na natureza, né? Existem duas forças, a força do bem e a força do mal guerreando e uma procurando sobressair a outra. E quando a gente entra no campo da batalha espiritual, a tendência de algumas pessoas é achar ou mostrar ou revelar exatamente essa condição. Existe a força do mal, liderada pelo diabo e seus anjos, e existe a força do bem, liderada por Deus, Jesus Cristo e seus anjos.
E os dois estão em constante combate. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Porque se isso fosse verdade, nós teríamos dois deuses. O Deus do bem e o Deus do mal. Então seriam dois deuses, com condições iguais, que estariam batalhando. Isso não existe. Quantos deuses existem? Apenas um Deus. Só existe um Todo-Poderoso. Só existe um Senhor. Nós lemos um salmo hoje aqui, fazendo referência a esse Todo-Poderoso, e louvor e adoração ao único Deus. O diabo tem poder, mas ele não é todo-poderoso e ele não está em pé de igualdade com o Todo-Poderoso. Ele está subjugado. Ele está debaixo do poder do Todo-Poderoso. Mas em relação a nós, ele tem poder. O texto fala sobre isso. Fala sobre poderes celestiais, autoridades celestiais. Então, em relação a nós, o diabo é mais poderoso. Essa coisa de tentar ir de igual para igual com o diabo tem levado muita gente à ruína. Porque nós não temos condições de cara limpa, de peito aberto, combater o diabo. Ele tem condições muito diferenciadas em relação a nós, seres humanos. E não reconhecer isso é dar passos para a ruína, para a queda, para a destruição. Então, o texto diz isso: poderes e autoridades, dominadores deste mundo de trevas, forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Está falando de alguém, ou de seres, que têm uma condição diferenciada em relação a nós, seres humanos. O diabo não luta contra Deus, ele luta contra nós. Porque ele não tem condições de lutar contra Deus. Ele tentou fazer isso, quem conhece a história sabe, e foi derrubado. Ele tentou fazer uma rebelião lá no céu e foi derrubado, porque não tem a menor condição de lutar contra Deus. Mas em relação a nós, ele atua numa condição diferente, numa condição de poder. O que mais nós podemos conhecer a respeito dele? Que ele é maligno. A sua condição de malignidade é irreparável. O diabo nunca vai ficar bonzinho e nunca vai fazer nada que seja para o bem. A sua condição é de malignidade. Ele é mau em essência e tudo o que ele faz é mau. Algumas pessoas associam o prazer do pecado ao inferno. Então as pessoas dizem assim: sexo é pecado, então no inferno vai ter muito sexo. Beber é pecado, então no inferno vai ter muita bebida. Né? Achando tudo que existe de inferno, de infernal e de diabólico é mau, é maligno. Não existe prazer no diabo e nas coisas que ele faz e aonde ele vive. Não existe prazer. O inferno e tudo que tem a ver com o diabo é só mal, só ruína. Então é próprio do diabo a malignidade. E ele nunca vai deixar de ser maligno. E ele nunca vai deixar de fazer coisas más. Então sempre é mal. Uma outra condição é astuto. Como dizem, né? É tinhoso. Ele é esperto. Eu costumo dizer assim: se tem uma coisa que o diabo não é bobo. Ele é muito esperto. Ele é astuto, ele tem uma capacidade de se disfarçar e de fazer com que as mentiras que são próprias dele se tornem em verdades, as coisas más e ruins que são próprias dele se tornem aparentemente boas. Então ele é astuto, ele não é bobo, ele entra de uma maneira muito sorrateira. E muitas pessoas, quando percebem, já estão... Às vezes começa de uma maneira muito boa. As pessoas começam com uma boa intenção, mas daqui a pouco, por não perceberem a astúcia do diabo, acabam. O texto diz assim: estejam fortalecidos no Senhor e vistam a armadura de Deus para ficar firmes contra as ciladas. O que são ciladas? Senão maneiras escondidas de nos fazer cair. Quem aqui foi criança no interior e foi
caçar passarinho, sabe como é que é isso, né? Botava lá a arapuca, né? É esse o nome que se dava? Botava lá a arapuca e o bichinho, né, saía lá para comer e quando menos esperava, estava preso debaixo da arapuca. É assim que o diabo faz com a gente, ou tenta fazer, ou prepara ciladas. Começa muito bem, as coisas às vezes começam com bom propósito, mas terminam muito mal. Se você se lembra da conversa da serpente com a Eva, lá no início, no Gênesis, você percebe isso. A serpente, na figura do diabo conversando com a Eva, começa a dizer para ela algumas coisas e sutilmente vai levando a Eva na conversa. É assim que Deus diz? Deus diz, mas não é bem assim, sabe? Olha, o que Deus quer dizer é assim, ó, se você comer desse fruto, você vai ficar que nem ele, você vai conhecer bem e mal, você vai ficar poderosa. É? Né, a Eva, sutilmente. Então, ele é astuto, ele não é bobo, ele age com muita astúcia. Como nós podemos enfrentá-lo? Como enfrentar um ser que então é poderoso, mais poderoso do que nós, que é maligno e que é astuto? Como enfrentamos esse inimigo? Somente depois de conhecermos o inimigo e sabermos como ele é que nós vamos saber como enfrentá-lo. As declarações que o texto faz a respeito do diabo não são meramente especulativas. Eu vejo às vezes na minha perspectiva pelo menos, uma tentativa especulativa de trazer informações a respeito do diabo. Por exemplo, dando nome a demônios, a entidades e coisas que se fazem lá nos centros espíritas, enganos do diabo, né? Porque o diabo é que faz isso. Os demônios simplesmente são demônios, não tem que ficar dando nome aos demônios, não tem que ficar dizendo que é o diabo da pombagira, o diabo do preto velho. Isso quem faz é ele mesmo, ele que dá essas conotações querendo enganar as pessoas. O diabo é o diabo e os espíritos malignos são espíritos malignos, não se dá nomes a eles, são simplesmente espíritos malignos. Agora, o conhecimento não é especulativo, o conhecimento é para saber como combatê-lo. Como lidar com isso? Então, sabendo que ele é poderoso, sabendo que ele é maligno, sabendo que ele é astuto, como lidar com isso? Somos orientados a utilizar as armas que Deus nos disponibiliza. Se nós entendemos que não temos a condição por nós mesmos de enfrentá-lo, sabendo quem ele é, vamos recorrer a quem pode nos dar essa condição. O texto diz que nós devemos usar a armadura de Deus. Não é nossa armadura, não é a armadura da igreja, mas é a armadura de Deus. É Deus quem disponibiliza esses recursos a nós. No versículo 13, a orientação é de que devemos vestir, então, a armadura de Deus para poder resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Qual é o propósito disso? Permanecer inabaláveis. Não sermos desestabilizados, não sermos desequilibrados, mas permanecermos inabaláveis. Com a nossa fé, com a nossa estrutura cristã inabalável. Especialmente nos dias dos ataques, nos momentos dos ataques. Então, a preocupação de Deus, que o texto nos esclarece, é com a estabilidade. E é interessante notar que essa coisa de lutar ou de batalhar contra o diabo e não estar debaixo dessa cobertura, dessa armadura de Deus, traz desestabilidade. Grandes homens de Deus que lutaram contra o diabo e de alguma forma perderam a noção disso, acabaram se tornando instáveis. Nós temos personagens bíblicos, por exemplo, Elias, que teve uma batalha
fantástica, tremenda contra os profetas de Baal. Que depois de vencer a batalha, depois de ver uma manifestação extraordinária da ação do verdadeiro Deus, do poderoso Deus, acaba entrando num processo de depressão tão grande, tão profundo, que se esconde e pede a morte. Desestabilizou-se, né? Desestruturou-se. Então, vestir a armadura para nos tornar estáveis, lutando, mantendo o combate, mantendo-nos no combate, mas sem perder a estabilidade. Deus nos diz, através desse texto, que Ele disponibiliza para os seus soldados, para nós, uma armadura composta de 6 peças, que são capazes de nos proteger e, ao mesmo tempo, nos dão condições para atacar o inimigo. Então, eu queria rapidamente ver com os irmãos, então, só recapitulando, não podemos enfrentar o diabo com nossas próprias forças, nossas táticas, armas, etc. Precisamos da armadura de Deus. Eu queria dizer uma coisa, que não adianta deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 dentro de casa, que isso não espanta maus espíritos, viu, irmãos? Isso não tem poder nenhum. Bíblia aberta dentro de casa não tem poder de afastar mal nenhum. Isso é misticismo sem valor, sem sentido, sem propósito. A Bíblia é a palavra de Deus? É, desde que lida, entendida e praticada. Mas como livro, é um livro. E se ficar aberto lá, é um livro, somente isso. Que vai juntar poeira e outras coisas. Então isso não adianta. Essas armas são humanas. Não adianta simplesmente ficar fazendo declarações também. Eu declaro. Temos que declarar, mas temos que fazer, viver, debaixo da armadura também. Não adianta fazer declarações e também não agir. Me lembro de ter lido, nos tempos áureos do pastor Caio Fábio, no Rio de Janeiro, foi com um grupo, naquele momento que estavam fazendo o Desarma Rio, acho que era o nome, que eles subiam no morro e pediam especialmente para as pessoas entregarem suas armas, em troca davam um exemplar da Bíblia, o Novo Testamento, ou coisa assim. E eles fizeram uma campanha, durante um bom tempo estiveram orando, jejuando e pedindo graça para Deus para enfrentar o inimigo lá no território dele, né? E nesse dia que estavam fazendo isso, encontraram um outro grupo, que estava ali já há algumas semanas. E aquele grupo estava ali embaixo, no morro, orando e fazendo declarações. E eles declaravam que o diabo não tinha poder, que o diabo não era dono de nada, que aquelas vidas pertenciam a Deus, e coisas assim. Estavam lá debaixo, declarando, bradando, e um grupo grande de pessoas. E aí quando chegou o Caio Fábio com o seu grupo, aqueles irmãos disseram, olha, nós estamos aqui, já é uma campanha de não sei, 40 dias, eu não sei quantos dias, e a gente está aqui declarando que este morro vai ser salvo. E aí o Caio Fábio disse, mas e o que é que vocês têm feito para que o morro seja salvo? Nós estamos aqui declarando, mas o que mais? Vocês têm subido lá e mostrado o amor de Deus e revelado Jesus para essas pessoas? Porque ficar aqui embaixo declarando não resolve nada. Tem que declarar e fazer, realizar, agir com a armadura de Deus, vestir a armadura de Deus, mas agir. Então as nossas próprias armas, as nossas próprias forças, essas nossas táticas criadas muitas vezes como frases de efeito, isso não resolve. É preciso mais do que isso, é preciso ação debaixo da armadura de Deus. Então, nossas armas, nossas forças, nossas táticas não resolvem, precisamos da armadura de Deus. Quais são as peças da armadura de Deus? Primeiro, o texto nos fala do cinto da verdade. Cingi-vos, né, com o cinto da verdade. O que é o cinto da verdade? O cinto, olhando para a figura do soldado, eu penso que Paulo estava vendo um soldado na sua frente, um soldado romano, e ele então está usando o que ele está vendo como exemplo. E o soldado romano usava o cinto, que era uma peça de couro, e tinha o propósito de prender a túnica que eles usavam e também carregar a sua espada. E ao mesmo tempo ela era usada como proteção
para proteger essa parte do corpo, né? A cintura, e especialmente, segundo alguns comentaristas, proteger os rins, porque poderiam receber um golpe mortal se não tivessem aquela proteção, o cinto. O que isso tem a ver conosco? Porque o Paulo está dizendo que seja o cinto da verdade. O cinto do soldado cristão, então, é a verdade. E somente a verdade é que pode revelar as mentiras do diabo. E pode nos libertar. Nossa maior defesa contra os ataques do diabo, contra as mentiras do diabo, é a verdade. De novo, vamos lembrar lá do Éden. A serpente enganou a Eva com suas mentiras. E Eva não soube sair disso. A Eva se deixou enrolar pelas mentiras do diabo. Da mesma forma, o diabo tentou ludibriar Jesus, lá no deserto, na tentação. Mas Jesus se saiu com a verdade. E o diabo usava a própria palavra, de uma maneira maligna, astuta, mas usava a própria palavra. A verdade. Estava conversando com alguém ainda essa semana e falando a respeito disso. A pessoa tem lá um problema sério, uma dificuldade muito grande, e estava dizendo, mas se eu falar a verdade, eu vou sofrer essa e essa e essa consequência, vou perder emprego, minha família vai ficar numa situação difícil. E eu concordo, é realidade, é possível que aconteça tudo isso mesmo. Mas nós não temos outra alternativa. Nossa ação deve ser baseada na verdade. É ela quem deve prevalecer sempre. O diabo vai dizer um monte de mentiras, porque é próprio dele. Nós precisamos nos defender com a verdade. Especialmente o diabo vai dizer mentiras contra nós, contra quem nós somos. Eu não sei se você já viveu situações em que você, às vezes, num ato falho, fez alguma coisa errada e no ato falho você diz, mas que burro que eu sou. Você é burro? Quem que disse que você é burro? Quem faz você acreditar que você é burro? Quem faz você acreditar que você não pode fazer isso ou aquilo? Quem faz você acreditar ou quer que você acredite, melhor dizendo, mentiras. Você não pode, você não é capaz. Deixa isso para lá. Tá vendo? De novo você está aí com esse problema. Tá vendo? De novo você caiu nessa tentação. Quem é que faz essas coisas? O diabo, com suas mentiras. Como é que a gente ataca ou se defende? Com a verdade. A verdade da palavra de Deus. O que é que a palavra de Deus diz? Esse é o nosso cinto. É ali que nós nos defendemos, com a verdade. Não a verdade da realidade que muitas vezes é a minha história. Não a verdade do que as pessoas dizem. Não a verdade do que o diabo diz. Mas a verdade do que a palavra de Deus diz. O que é que Deus diz? Um crivo, né? Uma forma de poder avaliar a verdade ou de avaliar situações da vida é colocando a seguinte frase. O meu Deus, o meu Pai que me ama, diz o seguinte. Aí você coloca. Por exemplo, o meu Pai que me ama, o meu Deus que me salvou, que enviou Jesus, diz que eu sou um burro. Isso encaixa? Então é mentira. O que é que a palavra de Deus diz? Que eu sou o seu filho amado, que ele tem alegria na minha vida e que ele está empenhado, através de Jesus Cristo, em me levar a ser cada dia mais uma pessoa melhor. Essa é a verdade. É com isso que eu me protejo e não permito que essa mentira entre na minha vida. Cinto da verdade. Outra parte dessa armadura, outra peça dessa armadura, couraça da justiça. Essa peça, couraça, era como um colete de couro, né? Utilizada para proteger o peito, proteger as partes vitais
e era feita de couro endurecido, para não permitir a penetração de uma espada, especialmente de uma espada. A couraça, para nós, os cristãos, é a justiça. O diabo vai querer atacar partes vitais. E nós temos que nos defender com a couraça da justiça. Não nossa justiça, mas aquela justiça que foi aplicada a nós, por aquele que é justo e justificador, Jesus Cristo. Um dos sentidos para o nome do diabo é acusador. E ele frequentemente vai acusar. Ele acusa diante de Deus, ele acusa diante das outras pessoas, ele acusa para nós mesmos. É o seu propósito. Ele acusa a nossa consciência com falsa culpa, querendo que acreditemos que somos fracos, que somos sujos, que somos incapazes, querendo que acreditemos que por causa disso ou daquilo nós não somos dignos da misericórdia de Deus. Mas é nessa hora que nós devemos nos proteger com a couraça e dizer, como a palavra de Deus diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ali não diz, nenhuma condenação há para os que são perfeitos, absolutos e que não erram nunca. Nenhuma condição há para os que estão em Cristo Jesus. Diz também o texto de Romanos, quem fará acusações contra os escolhidos de Deus? Quem os condenará? E aí ele faz uma lista lá. Será a morte, será a espada, o perigo? O que vai nos separar do amor de Deus? E ele diz, é Cristo quem morreu e ressuscitou e também intercede por nós. Couraça da justiça. Minha justiça? Não, se fosse minha, misericórdia. Como diz um amigo meu, já estaria rodando lá no churrasco do diabo, né? No inferno. Não é minha justiça. Justiça de Deus aplicada a mim através de Jesus. Proteção contra as investidas do diabo nos órgãos vitais. Terceiro elemento, a terceira peça, botas do evangelho, ou sandálias, ou calçados. O que faz mais sentido para nós são as botas, porque estamos falando de um soldado, né? Então são botas. Estar calçado com as botas significa estar pronto, estar a postos, estar em condições de correr, de andar, de lutar, estar firme. As botas do soldado cristão são o entusiasmo para anunciar as boas novas, as boas notícias da paz. Estar disposto, disponível para falar a respeito da ação de Deus, do bem que isso promove, do bem que isso tem promovido na nossa vida e da disposição que Deus tem em promover esse bem na vida da pessoa ou das pessoas. Dar testemunho de Jesus Cristo como aquele que promove a paz, aquele que traz a paz, que é pacificador. E também dar respostas às pessoas, estar pronto para responder com graça às pessoas. Em 1 Pedro 3,15 ele diz que nós devemos estar sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que pedir a razão da esperança que há em nós. Essa disposição para a qualquer momento anunciar a salvação através de Jesus Cristo. É estar a postos. Um quarto elemento, a quarta peça é o escudo da fé. E diz que esse escudo é para nos defender das setas inflamadas, os dardos inflamados do diabo. Essa parte da armadura que um soldado utilizava era um longo escudo retangular que cobria a pessoa inteira. Não é um escudo pequeno que defendia só a parte de cima, mas é um escudo grande que defende ou que protege a pessoa por completo. Não sei quantos já viram a ação
da tropa de choque aqui de São Paulo, da Polícia Militar, eles usam aquele escudo bem grande e que tem só o vidrinho para ele enxergar e é blindado, e aquele escudo é que dá a ideia do que o texto está dizendo, aquele escudo que protege completamente. E as pessoas, né, quando tem aí manifestações, tumultos, etc., às vezes jogam esses coquetéis Molotov e eles ficam atrás daquele escudo se protegendo, né? Aquilo não os atinge. É parecido com essa ideia. Então é a parte da armadura que é grande, retangular e que cobre a pessoa por inteiro. Servia para proteger o soldado principalmente contra os mísseis incendiários que eram arremessados contra eles. Os principais dardos que o inimigo lança contra o cristão têm a ver com incerteza, insegurança, sentimento de falsa culpa, sentimento de incapacidade, etc. No momento em que esses dardos forem arremessados, devemos nos proteger utilizando o escudo da fé. Toda essa verdade declarada, nós precisamos crer nisso. É a fé. Então Deus diz, eu creio nisso. O quanto eu estou confiante de que essa verdade se refere a mim. Então aí vem a fé. Eu crer que essa verdade se refere a mim. A fé toma posse das promessas de Deus, especialmente em tempos de crises, em tempos de situações adversas. Ela toma posse das promessas de Deus, né? A fé se apropria dessas promessas. Essas promessas são para mim. Deus falou isso para mim. Eu tenho a ver com essas palavras que Deus está dizendo. Então é pela fé que nós fugimos para Ele, procurando refúgio. A fé toma posse do poder de Deus nos tempos de tentação. Essa história de que é próprio do homem pecar, né? Foge dessa verdade. É próprio do homem ser tentado. A tentação, nós estamos sujeitas, vulneráveis a ela, normal. E a tentação em si não é pecado. Agora, ceder, isso sim é pecado. Então não é verdade que nós vamos cair, que é natural cair. Não. Nós precisamos nos apropriar, através da fé, nos proteger com esse escudo para não permitir que essas dúvidas tomem conta do nosso coração. Quinto elemento é o capacete da salvação. E esse capacete era usualmente feito de um metal resistente, de bronze ou de ferro, e que somente um machado ou um martelo usado com muita força seria capaz de rompê-lo. O capacete da salvação para o cristão é a proteção para a nossa cabeça, a nossa mente. Então, o que é que está na nossa mente? Com o que nós alimentamos nossa mente, o nosso pensamento? Então, esse capacete, essa proteção dos nossos pensamentos, que formam a estrutura do nosso pensamento. Então, logicamente que isso vem através do conhecimento de Deus, da palavra de Deus, das verdades de Deus, e à medida em que essa verdade se estabelece na nossa mente, nós nos tornamos protegidos. E então o diabo não vai ter acesso à nossa mente, nossa cabeça, nosso pensamento está a salvo. Então, tendo a nossa mente cheia a respeito da verdade, do perdão de Deus, da libertação da escravidão que Satanás quer promover, a verdade a respeito do fato de sermos pertencentes à família de Deus, devem encharcar a nossa mente, essas verdades. E também a expectativa confiante na plenitude da salvação, através da ressurreição no último dia, ou o aguardar, né, da vinda de Jesus, que prometeu vir nos buscar. Então, quando nossa mente está cheia da verdade de Deus, está protegida contra essas ações do diabo. E por último, nós temos a espada do Espírito. E essa peça, acho que espada não precisa explicar, todo mundo conhece, sabe muito bem, né, o que é a espada. Essa é a única peça da armadura que pode ser usada tanto para defesa quanto para ataque.
Com a espada, tanto nós nos defendemos, ou o soldado se defende, quanto ele ataca. E a espada que nós, os cristãos, podemos usar, diz o texto, é a espada do Espírito, ou a palavra de Deus, que usamos para nos defender, como já foi falado, mas também usamos para atacar. Que Jesus não apenas se defendeu, mas ele também contra-atacou o diabo lá no momento da tentação. Então, defendia-se e atacava, até o ponto de o diabo não poder mais resistir-lhe e saiu da sua presença. E a Bíblia diz em Romanos 4,12 que a palavra de Deus é penetrante, como uma espada. Então, nosso ataque tem que vir da palavra. O que é que a palavra de Deus diz? Então, mesmo nas nossas conversas, né? Às vezes nós percebemos pessoas sendo atacadas e de alguma forma elas estão meio que cedendo a esses ataques. Como é que nós ajudamos essas pessoas? Nós contra-atacamos com a palavra. Olha, você está enganado, o que a palavra de Deus diz é... E contra-atacamos o diabo que muitas vezes está atacando a vida de uma pessoa. Concluindo, o texto diz que essa armadura é a armadura de Deus, que Deus nos concede. Deus deu a nós, Ele nos disponibilizou. E Deus nos deu, mas compete a nós usá-la. Ele disponibiliza, mas Ele pode deixar lá pendurada no cabide e a gente não usar. Nós precisamos ir lá e colocar essas peças e usar essas peças. É nossa responsabilidade vesti-la, empregá-la com toda a confiança. Também devemos estar conscientes de que todos os equipamentos são fundamentais. Não dá para dizer assim, eu vou usar só as botas. Ou vou usar só o peitoral. Se uma delas for dispensada, nós podemos nos tornar alvo fácil do inimigo. Não podemos prescindir de nenhuma dessas peças. Outra afirmação importante é que não podemos nos esquecer do valor da oração. A importância. Paulo termina falando a respeito da oração. Ele diz assim, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então, alguém diz assim, mas a oração não entra na armadura? A oração está além da armadura. Ou seja, não dá para usar a armadura sem estarmos constantemente em oração. A oração deve permear toda a nossa ação nessa guerra espiritual. Equipar-se com a armadura de Deus não é algo mecânico. Não é mecânico. É em si mesma uma expressão da nossa dependência de Deus. Então, ou seja, não é porque eu me tornei um cristão que automaticamente eu já estou armado. Também não é simplesmente ficar repetindo frases, eu tomo posse da armadura de Deus, eu uso, não é só isso. Podemos repetir, isso não é pecado. Mas simplesmente repetir não vai resolver. Precisamos tomar consciência e agir de acordo com essa armadura. Portanto, orando em todo o Espírito, com toda oração e súplica, com toda a perseverança por todos os santos, permaneçamos firmes, inabaláveis, usando a armadura de Deus. O alvo é esse, que não sejamos desestabilizados, que não
venhamos a perder a nossa confiança, a nossa base de segurança em Deus, na sua verdade, estabelecida por Jesus Cristo através da cruz. Portanto, usemos essa armadura, resistindo ao diabo nos dias maus e ficarmos estáveis, depois de havermos feito tudo. Acho interessante isso. Depois de haver feito tudo. Então, enquanto estamos fazendo, e acho que ainda não fizemos tudo, precisamos usar a armadura de Deus. Para a glória de Deus, para o louvor de Deus, para a sua exaltação. Amém? Estamos numa batalha, não esqueça disso. Dia a dia, use a armadura do Senhor. Vamos orar? Ah, tá. São mãos postas. Mas é a projeção que não está muito boa. Aqui está perfeito. É a projeção que não está muito... São mãos postas, simplesmente mãos postas para a oração. Tá bom? Então, com isso, vamos orar? Pai, é uma realidade que nós enfrentamos uma batalha. Aliás, acho que enfrentamos diversas batalhas. A mais difícil, talvez, a mais significativa seja essa contra os poderes das trevas que atuam contra as nossas vidas. Mas nós também temos batalhas que envolvem nós mesmos. Existem coisas dentro de nós que nos afastam do Senhor, atrapalham nossa comunhão contigo. E existe certamente essa batalha contra o inimigo, contra o mal, que quer nos separar do Senhor e quer que deixemos de acreditar, de estarmos estáveis diante das tuas verdades. Obrigado por nos deixar essa verdade esclarecida. E obrigado também por nos deixar os elementos necessários para lidar com essa batalha. Obrigado porque nós não ficamos órfãos. Nós não estamos nessa batalha com as mãos vazias. Nós temos os equipamentos necessários para enfrentá-la. Então queremos declarar para o Senhor nossa dependência. Nós, por nós mesmos, não somos capazes de enfrentar esse combate, essa guerra. Nós precisamos do Senhor e queremos usar os recursos que o Senhor tem colocado à nossa disposição. Queremos a verdade absoluta reinando na nossa vida. Queremos, por conta dessa verdade, viver neste mundo com honestidade, com sinceridade. Queremos que essa verdade prevaleça na nossa vida. Queremos usar essa verdade, a verdade da Tua palavra, contra as mentiras astutas que o diabo inventa a nosso respeito. Queremos viver protegidos pelo Senhor, guardados pelo Senhor. Precisamos do Senhor. Então não queremos simplesmente saber que a armadura existe, mas nós queremos usá-la e vencer. Porque a Tua palavra diz que em Jesus nós somos mais do que vencedores. Queremos, crendo nessa verdade, depositar toda a nossa esperança, nossa confiança no Senhor. Sabendo disso, então, viver essa verdade de que somos vencedores. Não seremos, mas somos, por causa de Jesus. Então, agradecidos, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, deu.